palavra de Deus, ela nos conta a história de Jesus e a mulher samaritana. E aquela mulher, ela faz uma pergunta para Jesus, interessada mais no lugar onde ela deveria adorar, qual que era o lugar certo para adorar a Deus. E Jesus, ele fala para ela que o Pai está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que adoram em espírito, irmãos, eles estão mais interessados em adorar de todo o coração, de toda a mente, sabendo quem Jesus é, mais do que no lugar, mais do que nas circunstâncias físicas, porque Deus é espírito. E quem o adora em verdade, adora conhecendo quem Ele é. Adora sabendo que está adorando, não seguindo outras pessoas, não cantando apenas canções, palavras vãs, mas sabendo que está cantando, sabendo quem você está se referindo. Eu te convido, irmãos, a adorar em espírito e verdade, porque essa é a adoração que Deus deseja. Ele não deseja que você esteja aqui só para cumprir mais um culto, mais um check na sua lista de afazeres. Irmãos, isso é uma oportunidade, uma dádiva que muitas pessoas não têm. Muitos irmãos nossos gostariam de estar aqui nesse lugar tranquilo, como um refúgio de Deus. Mas a verdadeira adoração é muito mais do que isso, irmãos. Jesus, Ele é santo. Ele se entregou por mim e por você. Ele é Deus, Ele não precisa de nós. Mas mesmo assim, Ele nos escolheu. Então agora eu te convido, irmãos, a vocês cantarem essa música, sabendo de verdade que a verdadeira adoração é um prazer, é um gesto de prazer nosso, de gratidão. Amém? Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Levante suas mãos, diga: te entronizar, Senhor. Minha paixão está em ti. O meu coração está em ti. Te adorar, Senhor. Te entronizar, Senhor. Te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Pai, te agradecemos, Pai, pela provisão em nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, todo o valor que entrou hoje, Pai, porque a gente sabe, Pai, que foi sua dádiva, Pai. Que o Senhor continue, Pai, nos abençoando. Que o Senhor venha prosperar essa igreja, Pai. Que esses muros venham crescer, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar. A ti me apego,
todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, como pela água viva tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Direi, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Por toda a vida levantarei as minhas mãos, você se satisfaz em com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Santo Deus, essa é a nossa oração. A tua graça, ó Deus, a tua presença é melhor do que a vida, porque nós sabemos que só temos vida se permanecermos no Senhor. Se estamos diante do Senhor, longe de ti, Senhor, nós podemos ter tudo, não será nada. Que no nome de Jesus a gente entenda que o Senhor é tudo que a gente precisa. Te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor. Obrigado, Deus, pelas orações que fizemos a Ti através desses louvores. Que no nome de Jesus essa seja uma noite onde mais uma vez o Senhor falará conosco. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, queridos, mas antes disso, cumprimenta quem está próximo a você, dá uma boa noite. Obrigado, meu irmão. Queridos irmãos, para os que não estiveram na última semana aqui na nossa igreja, eu comuniquei aos irmãos de que a nossa igreja teve uma ótima notícia na última semana. Nós seremos uma igreja organizada, não seremos mais uma congregação. Esse
é um termo muito presbiteriano, mas para que você entenda, até este momento, nós somos dependentes da primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa, lá no centro, mas a partir do próximo ano nós seremos uma igreja autônoma, uma igreja presbiteriana do Brasil, aqui na região de Olarias, e sim, nós não precisaremos mais prestar contas a um outro conselho, porque nós elegeremos os próprios líderes da nossa igreja. Então, pensando nisso, de modo a capacitar os irmãos em saberem em quem votar, em quem indicar para esses cargos, tanto de presbítero, de diácono e pastor, nós propusemos então essa série de mensagens, a liderança de Jesus. Na última semana nós falamos sobre o que está por dentro de um coração, o caráter que um líder precisa ter. Falamos sobre as bem-aventuranças. E hoje eu quero utilizar das palavras de Jesus, lá em João capítulo 15, que nos mostra através de uma metáfora aquilo que ele espera de nós como seu povo, como líderes, como homens e mulheres que têm um compromisso diante do próprio Deus. Então essa mensagem não é apenas para aqueles que almejam serem líderes, mas a todos aqueles que desejam se aproximar ainda mais do Mestre Jesus. Então abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 15, nós faremos a leitura do texto todo, então eu peço que você se concentre na palavra de Deus. João 15, a palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque os servos não sabem o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem muito fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu deles os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Até aqui, queridos, vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, eu te agradeço, Pai, por essa noite, te agradeço pela tua palavra. Que no nome de Jesus seja o Senhor falando com o seu povo, que nós, nesse tempo, possamos ouvir claramente a tua voz, a tua direção. Livra-nos, Senhor, de qualquer distração, que o nosso foco seja exclusivo para ouvir a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, que bênção, mais uma vez, estarmos juntos, conversando sobre a palavra do nosso Deus, refletindo sobre aquilo que o nosso Deus
deseja comunicar a todas as pessoas. Aquilo que o Senhor reservou para que eu e você possa parar, pensar e refletir sobre como nós podemos reconhecer líderes, reconhecer servos, reconhecer discípulos do próprio Cristo. E aqui então Jesus dá para nós uma fórmula que é infalível, livre de erros. Ele nos conta uma história, ele usa de uma alegoria, uma metáfora. Ele conta a parábola aqui, a história da videira verdadeira. E é muito interessante a gente observar o contexto no qual ele conta para nós essa história. Então, presta muita atenção nisso. Nós estamos aqui em João capítulo 15, esse período o qual Jesus já estava pronto para ser morto. Se você pegar a sua Bíblia, folhear apenas algumas páginas, verá que nos próximos capítulos 17, 18, Jesus já é preso, Jesus já é entregue para ser morto e crucificado no nosso lugar. Ou seja, nós estamos diante do discurso de despedida de Jesus. Um momento muito crucial. Momento esse, então, que ele chama os seus discípulos para perto e ele dá as suas últimas instruções. E eu preciso que você preste muito atenção nisso. Porque como aquela figura que nós vemos às vezes em algum filme, em que o personagem ele está pronto para morrer e ele vai dizer as suas últimas palavras. E todo mundo quer saber o que ele vai falar. Jesus está fazendo exatamente a mesma coisa. Não que os discípulos sabiam que ele morreria, mas porque ele sabia qual era o caminho que lhe estava preparado e ele queria trazer a sua última mensagem para os discípulos antes disso. Desculpa, irmãos. Que essa tosse não me atrapalhe nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Misericórdia, né? Imagina eu ficar tossindo aqui. No nome de Jesus, isso não vai acontecer. Jesus, então, nesse último momento com os seus discípulos, ele os chama para si. Aqui é aquele episódio em que Jesus está à mesa com os discípulos. Momento esse, então, que ele conta para eles essa metáfora da videira verdadeira. O que você precisa entender aqui em primeiro lugar? Que sempre quando Jesus conta-nos uma história, e aqui nesse caso, usando de uma metáfora, é que ele está tentando elucidar ou ilustrar um ensinamento que ele trouxe antes. Ou seja, Jesus ele conhecia os seus discípulos e muitos deles não tinham tanto entendimento. Nós vamos ver que Pedro era pescador, Tiago era pescador, nenhum deles era um homem letrado, um homem culto. Nós vamos ver apenas Paulo lá na frente. Mas até aqui eram homens extremamente simples. Então, Jesus usa de uma história para explicar aquilo que ele havia dito no capítulo anterior. João capítulo 14, episódio esse que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos perguntam a Jesus, mas mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala para eles: há tanto tempo vocês estão comigo e ainda não sabem que eu estive com o Pai, e tudo que o Pai faz é aquilo que eu estou fazendo? Jesus está repreendendo eles. E aqui então, ele conta essa história para elucidar o que ele explicou no capítulo 14. Então, uma tarefinha para você, quando chegar em casa, abra João capítulo 14 e leia, que vai fazer ainda mais sentido com a pregação dessa noite. Jesus, então, ele propõe essa história. A história de uma videira. Se você não sabe, a videira é aquela planta que produz a uva, muito comum no tempo lá de Israel. Era muito comum nós termos videiras espalhadas por Israel. Lembrem-se que a principal bebida daquele período histórico era o vinho. Então, essa figura é uma figura muito comum. E ele usa aqui, então, esses elementos dessa planta. Em primeiro, vamos entender quais são esses elementos. O primeiro deles é o agricultor, aquele que plantou a vinha, aquele que cuida daquela vinha. O segundo elemento é o ramo, aquele que está conectado naquela videira. A videira é essa planta, o ramo está conectado. A videira é o próprio Cristo, o agricultor é o Deus Pai. Nós somos os galhos, os ramos dessa videira, que quando permanecem nele, produzem fruto. Pastor, entendi tudo. Quando eu erguer meu braço, levantar o meu sovaco, vai sair uma uva daqui. Não, não é isso. Nós não somos literalmente uma planta, mas esses frutos não dizem respeito à coisa que nós fazemos, ou qualquer coisa que nós possamos produzir por nós mesmos. Estou me referindo a boas obras. Eu estou dizendo sobre um caráter aprovado. Esse é o fruto. Você ter o fruto do Espírito Santo em você.
Deixa eu abrir parênteses. Muito se tem falado na igreja sobre você ter o Espírito, você ser cheio do Espírito. E normalmente nós confundimos isso com dons. Então muitas pessoas têm para si que quanto mais do Espírito eu tenho, mais dons eu manifesto. Mas veja bem, Jesus está falando de muitos frutos que aqueles que permanecem nele produzem. Mas em nenhum momento ele fala de dons. Ele fala exclusivamente de caráter. Lembrem-se, Jesus está falando daquilo que precisa ter dentro de cada discípulo dele. Ou seja, eu não sei quantos aqui talvez busquem de uma maneira incansável por essa manifestação do Espírito. Pastor, o meu sonho era poder chegar num velório, colocar a mão no defunto e falar, levanta, no nome de Jesus, e ele levantasse. Imagina que legal, se nós pudéssemos ressuscitar alguém. Imagina que legal você ver alguma pessoa enferma, colocar a mão nela, no nome de Jesus, você está curado, aquela pessoa ser curada. Imagina que legal se nós manifestássemos o Espírito de tal forma como nós temos uma expectativa assim, até super poderosa desses dons. Mas veja bem, o caráter de Cristo nunca foi expresso a nós através dos seus dons, mas sempre através da nossa maneira como nós vivemos. Ou seja, eu posso falar em línguas, eu posso profetizar, eu posso rodar no manto, eu posso virar de ponta cabeça, eu posso inclusive ressuscitar um defunto, mas eu posso ser podre por dentro. Nós lemos nas Escrituras, certa vez Moisés vai até o faraó, junto com o seu cajado, ele pega aquele cajado, e Deus tinha falado para ele, pega esse cajado, você vai jogar ele no chão, ele vai virar uma cobra, o faraó vai se assustar, mas daí o faraó chama os mágicos deles, e eles fazem exatamente a mesma coisa. Ou seja, irmãos, quando nós falamos sobre caráter, nós não estamos falando de dons exteriores, mas de uma vida interior, moldada pelo próprio Cristo. Então a primeira lição dessa noite entenda, que um verdadeiro líder não é aquele que manifesta exclusivamente dons, poder, mas aquele que, sobretudo, tem um caráter de Cristo. E como que você percebe isso? Você é experiente, tenho certeza que você sabe. Mas se você não souber, vou te dar uma dica. Você quer saber se uma pessoa é crente? Chama para jogar bola. Você já jogou bola com crente, irmãos? Irmãos, é pior do que jogar com pessoa que não é crente. Eu não sei se eles pensam que é porque a gente ser irmão, mas é um quebra-pau. E todo mundo se quebra e fala, perdão, irmão, levanta. Mas os ímpios não fazem isso. Ali você reconhece quem é crente. Outra maneira, se quer saber se uma pessoa é crente, você não pergunta para a minha igreja se o pastor delas é crente. Sabe para quem se pergunta se eu sou crente? Para Clarice, a minha esposa. Imagina se a sua esposa fosse depor a seu favor ou contra você. Qual seria o resultado disso? Você é alguém que tem o caráter aprovado? Ou você é alguém que bonitinho, por fora é bonitinho, mas por dentro é podre? O que Jesus está mostrando para nós é que aqueles que permanecem nele, veja bem, aqueles que permanecem nele, são estes aqueles os quais são limpos pelo próprio agricultor, para que produzam frutos melhores. 2015, eu ainda morava em Campinas, e eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui levar meu carro pela primeira vez na revisão. Deixa eu contar rapidamente a minha história. Eu fui alguém que meu primeiro carro foi um Peugeotzinho 2001, meu pai me ajudou a comprar. Pensa no carro que me deu trabalho. Só Clarice precisou me ajudar a empurrar 5 vezes. Sabe a Vicente Machado? Do nada, uma hora o carro parou no meio ali, aquele trânsito. Eu falei, Clarice, você vai ter que descer. Clarice desceu para eu fazer ele pegar no tranco, funcionou, ela entrou de volta, a gente foi. Ela, Léo, que vergonha. Eu falei, pois é, imagine eu. Mas esse foi meu primeiro carro. Nunca levei no mecânico, nunca. Meu carro nunca soube que era um mecânico. Eu deixei aquele carro quando eu vendi. Depois, eu fui ter um outro carro, mas fiquei muito tempo com ele, era um Fox. E aí, então, eu casei com a Clarice. E a Clarice tinha um Sandero. E aí a Clarice me falou, Léo, a gente tem que levar o carro na revisão. Aí eu fui, levei o nosso carro na revisão, lá da Renault. E eu cheguei lá, estava passando o programa da Ana Maria Braga. E eu lembro que fazia anos, eu nem sabia que a Ana Maria Braga estava viva ainda. E estava tendo uma reportagem sobre a Ana Maria Braga. Que ela tinha feito uma pesquisa
da uva mais saborosa do Brasil. Momento merchandising, nome uva moscato. É uma uva deliciosa, sem semente, diz que você morde assim, você sente o sabor da fruta, é muito docinha, uma fruta feita especialmente para as melhores ocasiões. Essa uva, então, Ana Maria Braga mostrou como que ela era cuidada. E ela mostrou para nós, na reportagem, exatamente uma plantação de vinhas, né, uma vinha com várias plantas, né, que dão a uva. E naquele lugar, então, tinha um agricultor, que ele passava pé por pé. E sabe o que ele fazia? Tinha lá aquele galho, e ele ia cortando os ramos. Na hora eu lembro que eu fiquei me perguntando, mas por que ele está cortando? Não é o ramo que vai gerar o fruto? Daí logo ele explicou que não são todos os ramos que são bons, que existem muitos ramos que eles precisam cortar, porque se tiver muitos ramos, o que acontece? A seiva, ela se divide e ela acaba criando vários frutos que não são tão bons. Então o segredo é você cortar ramos, deixar apenas alguns, porque nesses a seiva vai se concentrar e a fruta será mais doce. E quando eu estava ouvindo isso, eu ia pregar na igreja que eu era seminarista exatamente esse texto, João capítulo 15. Eu falei, nossa, agora eu entendi exatamente o que Deus está falando. Por quê? Veja bem, o texto fala para nós que os ramos que permanecem no Senhor, esses são limpos. Esses são limpos, são cortados, são transformados. Veja bem, o texto deixa claro para nós que aqueles que permanecem na videira são aqueles que são limpos. Os outros não são limpos, são cortados e jogados fora. A ênfase do texto aqui não é esses que são cortados e lançados ao fogo, mas a ênfase é naqueles que permanecem. Nós vemos, isso é tão central no texto, que em 11 versículos que nós vimos aqui, existe 13 vezes a repetição da palavra permanecer. Ou seja, o que é central no texto? Um líder, um discípulo de Jesus, é apenas discípulo porque permanece nele. E aquele que permanece nele é limpo. Beleza, primeiro ponto. Como que nós somos limpos? O texto fala, se nós fomos santificados pela palavra, nós já fomos limpos. Isso é o processo da santificação. Mas existe ainda uma outra limpeza, que diz respeito a nós deixarmos de lado as nossas impurezas. E como que normalmente isso acontece? Veja bem, irmãos, a palavra de Deus, ela sempre nos deixa claro que homens e mulheres de Deus vão sofrer, independentemente quem seja, homens e mulheres de Deus irão sofrer. E como que normalmente isso acontece? De uma maneira muito dolorosa, certo? Alguém aqui gosta de sofrer? Levanta uma das mãos. Ai, eu não vejo a hora de chegar em casa e eu bater o meu dedinho na ponta do sofá. Alguém já fez essa oração? Ai, que alegria! Ninguém faz isso, ninguém gosta de sofrer. Nós não somos masoquistas, né, que se alegram, têm prazer na dor. Não, mas o que nós precisamos entender é que o sofrimento cumpre um papel nas nossas vidas de nos purificar, de nos limpar, de nos disciplinar. Pastor, não estou entendendo. Veja bem, eu tenho 3 filhos lá em casa, Julinha, Judá, Timóteo. Esses 2 primeiros já me conhecem muito mais do que a Júlia, porque qual que é o meu compromisso? Lá em casa, até 2 anos, nenhum filho meu é disciplinado com a vara, entenda o que eu estou dizendo. Depois dos 2 anos, sim, eles já podem ser disciplinados com a vara. O Timóteo já tem 4 anos, já sabe muito mais do que o Judá. E o que acontece lá em casa? Quando eles estão lá, fazendo aquilo que se deve, bem comportadinhos, obedientes, está tudo bem. Mas chega um momento que, como qualquer criança, começa a desobedecer. E parece que nisso eles têm prazer, não é? Você teve filho? Não é assim em casa? Parece que fazer as coisas certas, eles, beleza. Mas fazer o que não pode, é hoje que eu vou quebrar essa casa. Não é assim. É essa sensação, pelo menos, que eu estou tendo na minha paternidade. E os meus meninos são aqueles que, em alguns momentos, eles ultrapassam, eles extrapolam. E aí o meu combinado com eles, primeira vez eu converso, a segunda vez eu converso, a terceira vez eu converso. Na 4ª, eu já aviso eles, não tem mais chance. A próxima é apanhar.
Então, o que acontece? Primeira desobediência do dia, eles ainda estão de boa. Eles estão controlando a desobediência, sabe? Para chegar no fim do dia, eles terem pelo menos 3, aí está tranquilo. Mas eles não passam um dia sem uma desobediência. Normal, né? Só que o que acontece? Conforme o tempo vai passando, esses meninos eles começam a ficar espertos. E aí chega um momento que eu vejo que eles estão usurpando disso para benefício deles. E aí o que eu preciso fazer? Disciplinar. Eu preciso bater com a vara. E nesse momento vocês podem pensar, nossa, pastor, que ultrapassado você, bate ainda nos seus filhos. Irmãos, isso não é algo ruim, é uma disciplina santa. Eu não faço isso na minha ira, na minha raiva, é porque eu preciso ensiná-los do caminho certo. A Bíblia nos instrui a fazer isso. Se você pegar apenas um recorte, pastor Léo descendo a botina no Timóteo, Timóteo chorando, falou assim, nossa, pastor Léo, eu, hein? Que pastor, né? Se você pegar apenas esse recorte, o que você vai pensar de mim? Pastor é um miserável, né? Tadinho dessas crianças. Pastor é linha dura. Beleza. Mas se você estender um pouquinho a visão e perceber que eu estou cuidando dos meus filhos, que eles estão me obedecendo mais, que eles estão se tornando homens, e que se eles não aprenderem comigo, que os ama mais do que qualquer pessoa nesse mundo, que está os ensinando, eles vão aprender de outra maneira no mundo, através de pessoas que não os amam, é muito melhor que eles aprendam assim. E aí a gente pensa, a disciplina aqui é boa ou é ruim? É boa. O apanhar aqui é bom. E o que Deus está nos falando é exatamente isso. E nós lemos lá em Hebreus exatamente essa palavra. Veja bem, Hebreus capítulo 12, versículo 6 a 11. Você não precisa abrir, acompanhe comigo. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Veja bem, queridos, só sofre, só é limpo, só passa por dificuldades aqueles que são filhos. Por isso a nossa percepção diante do sofrimento precisa ser mudada. Nós olharmos para essas circunstâncias como Deus nos disciplinando, Deus nos tratando. Você já viu como é que funciona o trabalho do ourives? Quando ele está manejando um metal precioso que ele vai purificar, tirar as impurezas, você sabe como ele faz isso? Ele coloca aquele metal precioso no fogo e as impurezas vão caindo. Ele percebe que aquele metal está pronto para ser manuseado e comercializado quando ele começa a perceber a sua imagem sendo refletida naquele metal. Mas aonde aquele metal foi colocado? Numa fornalha, no fogo. Ou seja, o sofrimento, as dores, as dificuldades cumprem exatamente esse papel de disciplina do próprio Deus. Por isso, entenda que aqueles que permanecem em Deus são aqueles que passarão por situações adversas, por circunstâncias dificultosas. O texto continua e o texto fala para nós que estes que permanecem no Senhor, estes que serão limpos, são aqueles também pelos quais Jesus dá a sua vida. Então, veja bem, o texto fala que nós somos os ramos dessa videira. O texto fala para nós que quando nós permanecemos na videira, nós daremos frutos. Já entendemos que esse fruto é um caráter aprovado. Se permanecemos em Cristo, seremos limpos, produziremos frutos. O texto continua agora dizendo que Jesus dá a vida por aqueles que permanecem nele.
E o texto enfatiza, aqui eu quero ler com você novamente, o versículo de número 5, que é maravilhoso, porque ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aqui a ênfase, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus, ele enfatiza aqui duas coisas. A primeira delas, ele fala: eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus não fala: eu sou a videira? Por que ele fala: eu sou a videira verdadeira? Por quê? Por que ele não usa apenas a videira? Para nós, talvez isso não faça tanto sentido, mas para o povo judeu que está ouvindo essa história, o termo videira era muito comum. Por quê? Primeiro, porque naquela região haviam muitas videiras, e em segundo lugar, porque videira, no Antigo Testamento, sempre é referida ao povo de Israel. Israel, então, é chamada de videira em várias oportunidades. A videira de Deus, a videira que o Senhor plantou, a videira que o Senhor arrancou. Então, você lê o Antigo Testamento, você vai ler videira, normalmente isso está associada ao povo de Israel. Lição importante. Segunda lição importante. Todas as vezes que videira associada ao povo de Deus aparece no Antigo Testamento, em todas elas, nós encontramos um único resultado. E adivinha que resultado é esse? Destruição, juízo e morte. Todas as vezes que a videira de Deus, lá do Antigo Testamento, a videira Israel, teve então esse papel de ser a videira, de permanecer em Deus, de dar frutos, nós temos claramente, segundo as Escrituras, o insucesso. Eles não tiveram êxito. A destruição, o juízo, sempre aparece como consequência da videira como Israel. E aqui então Jesus vem e fala: eu sou a videira verdadeira. Ele diz isso então porque ele está se referindo ao texto lá do Antigo Testamento. E o que é maravilhoso, irmãos? Porque em João, em várias ocasiões, Jesus fala: eu sou alguma coisa. Por exemplo, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Por que João enfatiza tantas essas formas que Jesus se apresenta? Porque ele está mostrando para nós que Jesus é tudo o que nós precisamos. Ele é suficiente. E aqui então o texto continua, a segunda parte do versículo 5 que eu disse para você: eu sou a videira verdadeira. Sem mim, vocês não podem fazer nada. E aqui o segundo ponto desse texto, nós entendermos que a nossa dependência é necessária para que nós tenhamos um caráter aprovado. E aqui muda tudo, irmãos. Porque todas as vezes que Israel procurou ser autônomo, viver de modo longe de Deus, eles tinham reis, eles tinham exércitos, mas sempre quem dava a vitória era o próprio Deus. Nunca foram os cavalos, nunca foram as armas, nunca foram as estratégias, foi sempre Deus. E o povo de Israel até então não havia entendido. E a igreja aqui está sendo apresentada a isso, entendendo que nós nunca poderemos fazer nada sem Deus em nós. Por isso é tão precioso quando nós permanecemos em Deus, porque nós nos tornamos seres dependentes do Criador, nos tornamos colaboradores da missão de Deus, nos tornamos o braço que Deus usa nesse mundo para que pessoas sejam abençoadas. Quando nós temos esse caráter de Cristo em nós, nós nos tornamos pequenos Cristos. Passamos a fazer coisas que Cristo fazia, passamos a viver como Cristo vivia, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Em 2017 eu conheci um amigo meu chamado Tiago. Tiago era um missionário da Jocum, lá de Campinas, um homem de Deus, até hoje trabalha com teologia. E naquela época ele foi fazer uma missão na Espanha. E ele me contou a história, a expectativa, ele levantou recursos, ele montou a estratégia que ele teria para o evangelismo lá. Enfim, todo um projeto elaborado. E eu lembro que ele me contou a sua história e ele disse que
O primeiro momento que ele foi impactado na sua viagem foi logo quando ele chegou no aeroporto de Madrid. Por quê? Ele desceu do avião, estava sozinho, não tinha outros companheiros, e ele tinha o desafio de chegar até a base missionária, mas quando ele desce do avião, ele desce as escadas do aeroporto de Madrid, e ali então ele vê uma pessoa naquela escadaria com a mão erguida, pedindo comida. E aí ele falou, sabe de uma coisa? Eu vim aqui para fazer missão, eu vou fazer isso já. Eu vou providenciar um prato de comida para aquela senhora, e eu vou evangelizá-la, vou falar sobre Jesus, vou falar sobre como Deus pode mudar a vida dela, como Deus está de portas abertas para recebê-la, eu vou ser bênção na vida dessa irmã. E foi lá o Tiago, com seus 20 anos de idade, fazer isso. Foi, achou um lugar, comprou um marmitex, e ele foi chegando perto daquela senhora, já tinha bolado tudo o que ele falaria, como ele abordaria, qual versículo ele usaria, e então ele chega até ela. Quando ele chega na frente dela, ele se lembrou, meu Deus, o meu espanhol, ele não estava ainda tão habituado com a língua. Ele havia treinado, mas ainda não estava confiante. E aí ele pensou, meu Deus, eu pensei tudo em português, como que eu vou falar agora em espanhol para essa senhora? E aí ele foi chegando perto, aquela senhora viu que ele estava vindo com um prato de comida, e ela estendeu a mão. E aí ele falou assim, agora, o que eu vou falar? Tudo aquilo que ele tinha pensado deu branco. E aí aquela senhora olhou para ele olhou para ela, e aí ele não sabia nem falar Jesus em espanhol. Aquela senhorinha viu o nervosismo dele, aí ela fez assim para ele, Jesus? Jesus? Aí ele, sim, Jesus. E ele deu aquele prato de comida, e aquela senhora se alimentou. Você percebe, irmãos? Uma ação extremamente simples. Nós vemos aqui a incapacidade do Tiago em comunicar o Evangelho, mas nós vemos a facilidade de alguém que depende de Deus, que permanece no Senhor, em manifestar o caráter de Deus por onde quer que ele vá. Aquela senhora até hoje, de certo, não sabe o nome do Tiago, mas ela sabe que ele foi enviado por Jesus. Queridos irmãos, líderes que servem como Jesus são aqueles que têm um caráter de Cristo em todos os ambientes, não pessoas perfeitas, mas pessoas que quando nós simplesmente ao conversar com elas, nós vemos que essas pessoas são transformadas, são pessoas diferentes, são pessoas que mesmo em meio a circunstâncias tão adversas, vivem para o nosso Deus. O que Jesus fala no versículo 5 é, vocês não farão nada sem mim. Jesus não está sendo presunçoso em dizer, vocês não podem nada. Sim, porque nós podemos, só coisas ruins, né? Mas porque quando nós estamos nele, nós podemos tudo, inclusive ressuscitar mortos, inclusive curar pessoas, inclusive manifestar dons extraordinários, mas sobretudo, viver como Cristo, o Deus que é santo, 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 em um mundo totalmente depravado. Irmãos, Jesus, ele deixa claro para nós que um verdadeiro líder não é aquele que emana dons extraordinários, mas aquele que vive como Cristo Jesus. Por isso, os irmãos que irão participar da nossa assembleia e escolherão os seus presbíteros que representarão a nossa igreja. Veja bem, a nossa igreja é uma igreja de Jesus. Nós não procuramos homens aprovados segundo os padrões humanos. Nós procuramos homens, presbíteros e diáconos, aprovados segundo os padrões eternos. Que esse seja o critério da sua escolha. Que você desde já comece a orar, Deus, quem são os presbíteros que o Senhor levantará aqui da nossa comunidade? Quem serão os diáconos, homens cheios do Espírito Santo de Deus, que servirão a nossa comunidade? Ora por isso. Deus, qual é o pastor que o Senhor usará para conduzir o seu rebanho aqui nessa comunidade? O nosso critério precisa ser o critério de Cristo, um critério eterno. O texto continua falando para nós. E nós vemos que esses que permanecem em Cristo são aqueles que, versículo 5, aqueles que permanecem nele, esses dão fruto. E aqui o texto nos mostra que a videira, ela só é videira porque ela produz o fruto da vinha. Ela produz a uva. Você já fez o seguinte exercício? Você
tem um quintal lá na sua casa e você tem a brilhante ideia, esse era o meu sonho de criança, chupar um pedaço de melancia, pegar as sementes e plantar, porque eu sou viciado em melancia, eu amo melancia. E eu fiz isso várias vezes no quintal da minha casa, dos meus pais, e nunca nasceu um pé de melancia. Mas veja bem, se você pegar a semente da fruta que você mais gosta, você pega lá, no meu caso de melancia, e planta. Existe alguma chance de eu me colocar diante daquelas sementes, colocar terra, regar, deixar ela pegando sol e orar assim: Deus, eu plantei melancia, mas bem que o Senhor podia me dar um pé de manga e nascer manga? Faz sentido isso? Eu vou plantar um pé de coco, um coqueiro, e eu vou orar para que Deus faça que saia dali um pé de maçã. Faz sentido isso? Não faz, certo? Primeiro lugar. Segundo lugar, quando você vê essa árvore, agora já grande, robusta, você olha para ela, você consegue identificar que árvore é aquela? Talvez se você não tem familiaridade com ela, você consegue olhar. Mas só vendo as folhas verdes daquela árvore, você tem a facilidade de identificar, ó, que ela ali é uma tamareira. Nunca vi essa árvore, acabei de inventar aqui. Alguém já viu um pé de tamareira? Alguém já viu uma tamareira? Se você olhar assim, ó, isso aqui é uma tamareira, isso aqui é um pessegueiro, para mim é mais familiar, eu saberia identificar. Mas, enfim, imagina a árvore que for, você consegue identificar? Eu não consigo. Algumas sim, mas a maioria não. Mas e se essa árvore está carregada de frutos? Você tem mais facilidade? Está cheia de maçã. Que árvore é aquela? Nossa, vocês são demais, gente. É uma macieira. Se está regada de laranja, eu estou diante do quê? Vocês são muito inteligentes, maravilhosos. É exatamente isso. É fácil de identificar, porque está cheia de fruto. Então, permanecer na videira faz com que nós demos frutos. E isso faz com que nós sejamos identificados a quem nós estamos conectados. Você entendeu? Quanto mais em Cristo nós estamos, mais fruto de Cristo nós daremos. Não porque nós damos frutos por nós mesmos, mas porque nós estamos conectados na videira verdadeira. O texto fala para nós, queridos, que o Senhor é essa videira verdadeira. E Ele nos dá esse privilégio de sermos esses ramos que são limpos, que sofrem, mas que também dão desse fruto maravilhoso, desse fruto doce, desse fruto que transforma esse mundo, desse fruto que muda nações, desse fruto que muda histórias, desse fruto que muda famílias, revivifica pessoas, desse fruto que faz com que esse mundo ainda tenha esperança. Eu e você, queridos irmãos, somos esses que estão conectados em Cristo e que podem levar ao mundo, a essa cidade, os frutos que o Senhor mesmo dá para nós, para que nós possamos oferecer a elas. Que no nome de Jesus, nós sejamos uma igreja não conhecida pelos oficiais que aqui nós temos, pelos pastores que nós temos, que nós sejamos, mais uma vez, disse isso semana passada, que nós sejamos conhecidos por ser uma igreja que permanece em Jesus, que prega a palavra, expõe a palavra, que vive integralmente o Evangelho, seja dentro da igreja, seja no seu trabalho, seja na universidade, seja na escola, seja na academia, seja no churrasco, seja inclusive no futebol. Que no nome de Jesus, a nossa igreja seja uma igreja para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Se coloque de pé, eu quero chamar o grupo de louvor para vir à frente. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero que você tenha um minuto de reflexão sobre como está o seu coração, como está o seu caráter, que frutos você tem dado e em quem você tem permanecido. Santo Deus, nós estamos diante de Ti e nós colocamos as nossas vidas para o Senhor. Nosso único objetivo, Deus, é nos parecer mais contigo, é sermos transformados para a Tua glória, é sermos pessoas que emanam o Seu caráter, ó Deus, um caráter santo, um
caráter manso, humilde, generoso, um caráter que ama o próximo, um caráter que faz boas obras, não para ser notado, mas para que o seu nome seja glorificado. Deus, que no nome de Jesus, aqui, a tua igreja que está aqui presente, seja cada vez mais conectada à videira verdadeira. Nos ajuda, Senhor, nos traz para mais perto de Ti, nos ajuda a permanecermos no Senhor, que no nome de Jesus, nós sejamos a cada dia transformado em alguém mais parecido contigo, no nome de Jesus, amém. Com alegria, queridos, vamos louvar e adorar ao nosso Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
Senhor, nosso coração está diante de Ti e nós nos alegramos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua palavra, sermos transformados pela ação do Teu Espírito. Cria em nós, ó Deus, um coração como o do Senhor. Muda as nossas disposições. Nos ajuda, Deus, a cada dia manifestar o Teu reino neste mundo. Nos ajuda a sermos sal, nos ajuda a sermos luz, nos ajuda, Deus, a impactar a nossa cidade com o poder da Tua palavra. Assim que nós oramos. E agora, amada igreja, a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, o poder do Espírito Santo, seja com vocês hoje e para todo sempre. Amém. Você pode se sentar rapidamente, meus irmãos. Nós temos apenas alguns avisos. Antes disso, eu queria agradecer aos irmãos que nos visitam nessa noite. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Essa é a Igreja Presbiteriana dos Lagos e para nós é uma grande alegria receber cada um de vocês aqui. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, você pode conversar com os nossos irmãos que estão ali à porta. Se tiver algum pedido de oração, quiser também passar a eles, nós teremos a alegria de poder orar pela sua vida. Você que já está caminhando conosco há um tempo maior e deseja se tornar membro, você também pode fazer isso. É só também falar com os nossos irmãos, dar o seu nome ali e nós entraremos em contato, dando as instruções para como você pode fazer isso. Primeiro aviso, queridos, é um aviso para a criançada, que não está aqui, está lá em cima, mas eu tenho certeza que você conhece crianças, tem filhos, sobrinhos, alguém, algum amiguinho, enfim. Muitas crianças estão nas nossas vidas e no próximo sábado, das 14 às 17 horas, crianças de 4 a 9 anos terão aqui uma tarde muito especial. Teremos um brinquedão, teremos comida, teremos um momento de palavra, teremos um momento muito especial. Então você que conhece alguma criança, se não conhece tanto assim, chame essa criança também para estar aqui conosco, tenho certeza que será uma bênção. O que é importante? Você inscrevê-la com os nossos irmãos identificados à porta de colete verde, para que nós possamos calcular o lanche, a estrutura que nós precisaremos. Então, sábado que vem, das 14 às 17 horas, aqui na igreja, crianças de 4 a 9 anos. Segundo aviso é sobre o nosso ministério Lagos em Ação. Talvez você ainda não saiba, mas a nossa igreja tem um viés social muito forte. Nós entendemos que a nossa igreja ela não está aqui para os de dentro, mas também para os de fora. Então todas essas atividades que nós estamos tendo aqui na igreja, elas são sim para os irmãos da igreja, mas também para a nossa comunidade. Então nós temos um grupo de psicólogos, temos atendimento neuropsicopedagógico, reforço escolar. Então se você conhece alguma criança que está com dificuldade na leitura, dificuldade em fazer as tarefas, dificuldade para entender alguma coisa da escola, as notas não estão tão boas, nós temos aqui uma equipe especializada que pode ajudar essas crianças nisso. Temos também capelania que já está dando os seus primeiros passos, visitando os hospitais. Temos pilates 2 vezes aqui na semana. Aulas de inglês ainda não começaram, nem o jiu-jitsu porque ainda nós não conseguimos adquirir o tatame, e aulas de inglês porque ainda nós estamos estruturando, vendo material, os professores, mas será para as crianças também. Então, o nosso objetivo é que a nossa igreja seja uma bênção na cidade de Ponta Grossa para toda essa comunidade. Então, se você quer fazer parte, também procure um dos nossos irmãos, eles darão as instruções a você. E se você quiser contribuir, ajudando, dando uma tarde, um período do seu dia para isso, você também pode fazer isso. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, irmãos, que a sua semana seja uma semana de vitória, uma semana abençoada, e que no nome de Jesus, semana que vem estejamos todos juntos aqui mais uma vez. Não vá embora sem dar pelo menos 5 abraços. Suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho,